e com o Hugo Cerqueira é rápido. Bom, a gente está com duas coisas aqui. A Vale vai falar alguma coisa, mas o Hugo está terminando de explicar para a gente uma coisa importantíssima, que é o seguinte: ele argumentou que o agricultor aqui de Teresópolis, que usa esses venenarada toda aí, que muitas vezes usa, produz e não come, tem essa também, né? Não come a comida que produz, mas essas pessoas, esse grupo, parece que saberia produzir sem veneno. Então, o que impele a eles, o que impele a grande parte dos nossos municípios, da zona rural, está produzindo com esse tantão de veneno que usa? Então, que é isso, assim, o agricultor, na verdade, assim, eu, como falei, sou neo-rural, há 8 anos atrás, vim para a roça querendo plantar, querendo trabalhar com isso, e sabia de livro o que era. Eu aprendi a plantar com um vizinho que é agricultor convencional. Qual é o espaçamento, como que planta, um monte de dicas eu aprendi com ele. Então, e nesse diálogo, a gente foi um aprendendo com o outro, na verdade. A coisa foi. É, quero chegar que o agricultor, que a gente vai chamar de convencional, ele tem a sabedoria de plantar sem veneno, consegue colher bem plantando sem veneno, e a gente tem que criar condições, criar contexto para que a produção dele seja valorizada, seja mais valorizada, a agricultura seja mais valorizada como um todo. Então, é isso que a gente está falando. Que a associação, que a AT está já há anos, né, vindo batalhando, é criar esse contexto, essa condição. A feira, o espaço de comercialização, cesta, espaço de comercialização, né? Então, essa valorização dos consumidores pelos agricultores de chegar mais junto, isso é importantíssimo para a gente fazer uma mudança verdadeira, né? Para a transição agroecológica ser possível, né? E o acesso à terra, como a gente estava falando, porque sem o acesso um agricultor fazer a escolha de produzir sem veneno, né? Sem produzir rápido, bota alface, colhe, bota alface, colhe, bota alface, colhe, é difícil. Né? É uma loucura isso. É difícil, que a Vale falou lá no início. Ele vai querer alimentar a planta, vai pensar só na planta, porque é intenso. Ele precisa viver, ele precisa ganhar aquele dinheirinho ali, e não sabe até quando vai estar naquela terra. Então ele não vai alimentar a terra, vai alimentar tudo. Mas ele sabe se alimentar a terra, é melhor. Inclusive, agora está um contexto... vem mais vistosa, vem mais bonita, mais gostoso. E está um contexto propício, né, a essa transição, né? Isso é uma coisa, né, dentro desse momento muito difícil, né, que a gente está passando. Os agricultores convencionais, na verdade, é uma oportunidade assim para essa transição, já que parece que perderam, né, canais de comercialização, com o fechamento dos restaurantes, né, principalmente. E, na verdade, os canais para venda de orgânicos estão, assim, explodindo, né? A gente não está dando conta, né, de atender. Também muita gente, muitas ONGs, muitas fundações, né, entraram em contato, assim, pedindo alimento para doação, né, para as comunidades carentes, etc., mas não tem essa produção, né? Então, era, assim, talvez o pulo do gato, assim, para agricultores convencionais, para realizar essa transição, é ter a venda garantida. E isso, aí que pega. Porque no convencional o caminhão vai lá no sítio buscar, né? Então, o esquema já está todo fechado, né? E aí se para isso, como é que vai vender? Quem garante que vai conseguir vender? É aí que pega, né? Então, se garantisse, assim, uma venda certa, pode ter certeza que muito agricultor convencional vai entrar, assim, né? E aí,
Isso seria um papel importantíssimo do Estado, só que, bom, nesse momento a gente não pode contar com isso. Então, aí entra o papel do consumidor. O consumidor que tem esse papel, né? Que pode ter esse papel, né? Porque na conversão do convencional para o orgânico, tem uma questão que durante um ano tem essa fase de transição, né? Que o produtor ainda não pode vender o produto como orgânico, né? Que ainda tem ali os produtos que estão no solo, etc. Então tem esse período de um ano onde ele não poderia, por exemplo, vender numa feira orgânica, né? Nem dentro de uma cesta orgânica com selo de orgânicos. Mas aí tem que ser criativo. Podem se montar grupos de consumidores que querem apoiar a transição, que topam de comprar essa produção, né? Fazer comprar a produção, garantir a compra dessa produção durante um ano, e depois o cara na verdade já é orgânico, só que pode ter resquícios, né? Pô, então, que já é bem diferente do que se come hoje, né? Exatamente. Né? Exatamente. E aí, assim, às vezes as pessoas, os consumidores, né, não sabem do poder que elas têm. Isso daí é bem importante, essa consciência, né? E aí agora, com essas comunicações, esses grupos de WhatsApp, não seria nada complicado, assim, montar esse tipo de grupo de apoio, né? Eu acho que a AT, ela tem um papel importante ali nisso, né? Porque a gente está na roça, a gente conhece os convencionais. Quem não tem vizinho convencional na AT, né? Quem não conhece a realidade, né? A gente está próximo, tem um diálogo possível. A gente está ali na cidade, tem também toda uma rede, né, de consumidores, Teresópolis. Então, acho que isso daí seria legal botar mais energia nisso, né? Ainda mais nesse momento propício. Pô, eu queria dividir contigo, eu tive um momento de putz, entendi alguma coisa, eu queria dividir com vocês esse momento. Insight. Assim. Não é insight, não, eu acho que eu realmente entendi o que vocês estão falando, entendeu? Eu não sabia, não tinha a ideia, a dimensão do problema. E agora conectei, sabe, Lé com Cré, e eu acho que em Vargem Grande, que é o que eu mais conheço, né, que eu estou todo dia lá, não, você vê aquele mundaréu de produtos que podem ser vendidos de segunda até sexta, porque está no tempo bom de colher e vender, né? E eles vendem exatamente como, acho que foi o Hugo que falou, né? Ele vende assim, passou o caminhão, o cara ofereceu 5, ele fala, não, só vendo por 7, fecha por 6, vai ali, recolhe um tanto, aí o caminhão passa lá, umas horas depois, já recolhe aquele alface, e se aquele caminhão não fechar negócio, não tem problema, porque no dia seguinte tem outro caminhão que vai passar ali naquela loucura, e fica nessa feira gigante aí, né? Todo mundo, óbvio, já deve ter algumas relações já mais próximas, né, entre transportadores e os produtores, mas tem muito dessa coisa dessa compra no dia a dia, né? Então assim, é um tipo de método de venda adequado para quem arrenda terra, né? Que não vai precisar ficar 3, 4 anos na terra melhorando até chegar ao produto final. O cara chega ali, um mês depois ele já está numa situação ótima de produção e de venda, digamos, né? Então, isso empurra as pessoas para um sistema convencional, né? Agora, por outro lado, vem o papel da prefeitura, talvez, que investe 20 milhões por ano, acho que está mais ou menos por aí, que ela está gastando em comida, né? Então, se pudesse, de fato, fazer esses acordos de longo prazo, né, com as propriedades, poderia dar um salto enorme de variedade, né? Para a gente, a gente não come só alface, né? Pelo amor de Deus, tem que ter outros produtos também, né? Então, daria um salto numa variedade, né, de alimentação aí e diminuiria um pouco essa... Você acha que essa grana aí daria para fazer isso? Sei lá, uns 6, 7, 10 milhões por ano, dá para reverter alguma coisa de propriedade aí, de produção? Nossa, já dá para fazer bastante coisa. Sem dúvida. 10 milhões. Porque,
gasta 22%, 30% tem que ser orgânico, e tem que ser familiar, preferencialmente orgânico. A gente não precisa ficar no mínimo, né? Vamos comprar metade disso aí, já está 10 milhões ano investindo. Talvez facilite até o que o Hugo falou do lance da compra de terra, né? Você sabendo que você tem um contrato aí por 4 anos de venda, né? Não, e inclusive é importante também para a própria segurança alimentar do agricultor, né? E assim, é um sistema que realmente não é sustentável, porque é isso, né? Como você falou, é um pouco aquela comidinha na planta, né? Direto na planta, então a planta bomba, mas não cuida do solo. E, na verdade, isso cria problemas muito grandes de erosão, que isso também não se fala muito, mas assim, as terras vão se degradando. Então, cada ano tem menos fertilidade, então tem que botar mais veneno ainda, mais NPK, mais química. Então, assim, isso, né, na verdade, isso custa também para o Estado, né? Porque depois é saúde, né? É problema de saúde pública, do próprio agricultor, dos consumidores também. Então, isso também a gente não toma isso em conta, que na verdade, nos impostos, cada um paga também por isso. Pô. Então, é um dinheiro que é mal colocado, né? A gente está cuidando de saúde ao invés de cuidar da agricultura orgânica, de certa forma. Não, e a gente pega a água, Teresópolis, consome a água que vai para a várzea. Ela sai do Rio Preto, que é o rio que pega ali Bom Sucesso, Vieira, Vargem Grande. Todos esses rios vão passar pelo Rio Preto, e que passou no Rio Preto antes de chegar no Paquequer, você bota uma bomba da SEDAI, sobe 400 metros, se eu não me engano, e joga lá para a várzea. É bombeado para a várzea. E não há tratamento químico, não há cloro, flúor, nem nada que vai acabar com esses DDT que são colocados. Isso aí vai... Sim. Exatamente. Vai para o nosso organismo. Gente, pô, vamos aproveitar aqui, tá muito bom, já extrapolamos tudo quanto é tempo aqui possível, mas vamos falar de duas coisas assim que eu queria muito falar com vocês, que foi desde o começo tem essa preocupação, surgiu, já conversamos um pouco com a Ana e com o Beto sobre isso, mas é sobre a mecanização da terra, né? Sobre a mecanização da agricultura familiar. Porque eu acho que a ideia, o objetivo é a gente conseguir produzir mais na mesma quantidade de metro quadrado, né? Ou criar mais, produzir, ter mais renda a partir de cada metro quadrado, né? Então, a lógica é, se eu investir mais em tecnologia, em mecanização, etc. e tal, a princípio eu consigo produzir coisas mais elaboradas, talvez, que tenham um preço um pouco mais caro, né? E eu queria, então, saber aí de vocês, da experiência de vocês, de como vocês enxergam essa possibilidade da gente mecanizar a agricultura familiar. Ou isso é impossível, é coisa só para quem planta soja no Cerrado, ou não, ou dá para a gente mecanizar alguma coisa aqui. Quer falar, Hugo? Eu tenho várias coisas para falar, mas vamos lá. Opa! Então, acho que, assim, em primeiro lugar, acho que é a diversidade, né? Ela, assim, a agroecologia, ela trabalha para o ambiente ali, né? O teu sítio, né? Você vai buscar o que há de potencial em cada canto do sítio, né? E que esses potenciais possam se integrar, né? Pode ser uma coisa conjunta, né? E então é pensar na criação, de repente você ter uma criação que vai ter esterco, que vai dar esterco, vai dar fertilidade para poder alimentar uma planta, né, para você fazer uma compostagem, né, e usar de adubo, e poder vender uns ovinhos ali das galinhas que você tem, né, e ter uma autonomia, né, ter uma segurança alimentar de ovo, né, e a sua planta. Então, primeiro, a ecologia pensa já na diversidade, como uma forma de poder, assim, poder tirar o máximo possível, né, e deixando um saldo positivo ali naquele lugar, né. Então, isso
é uma tecnologia, Sim, um sim, sem saber, né, que dúvida. está já, a gente pega desde formas de sociedades que indígenas plantavam, lá, os consórcios, né, de milho, mandioca, milho, feijão e abóbora, né? Milho com abóbora com mandioca, enfim, são consórcios, são tecnologias. Porque você está Mas, falando de claro, né, a tecnologias, gente né? está num... Na verdade, ele perguntou de mecanização, mas na verdade a mecanização é uma forma, uma tecnologia, né? Uma forma de tecnologia, mas está É, valendo. É tá bom valendo, tá saber valendo. dessas Com tecnologias. certeza. Assim, É verdade, que até no, tinha mandado falando mais de tecnologia antes, né? Falando mais... É isso, assim, e a mecanização, assim, ó, a gente mesmo aqui, né? A gente teve uma revolução da mecanização aqui há uns 4, 5 anos atrás, quando a gente arrumou um mesmo. tratorito, um Pô, motocultivador. Um motocultivador que ele é um tratorzinho pequenininho de mão, que ele entra em ruas, entre linhas de plantio, ele faz capina, ele lavra uma terra, assim, a superfície de uma terra que você precisar. Enfim, foi realmente uma revolução para a gente aqui, porque aumentou muito a nossa produção, de fato. Pô, Né? isso. E a gente está aprendendo cada vez mais, porque é uma tecnologia não é que seja nova, né? Mas ela até no uso, assim, pelo menos aqui na região, é bem recente o uso dela. Né? Então, tem implementos possíveis para serem colocados nela que vão facilitando você chegar a uma terra, no pé de uma planta que está novinha, você colher com ela, né? Aí tem um implemento que colhe batata, né? Ao invés de você com um enxadão lá tirar batata por batata, ele vai jogando a batata para cima, você colhe. Para a gente foi realmente assim, falando em mecanização, assim, então ter tecnologias adaptadas é fundamental, né? De a gente aumentar essa produção, né? Mas diga aí, claro. Fala das Na verdade é uma tecnologias. questão. A questão de poder ter uma escala maior é fundamental, né? Sempre nessa coisa da gente conseguir tirar uma renda razoável, né, da agricultura, né? Então isso é muito importante. Eu assim não me arrependo de ter começado, ter feito uns 3 anos sem mecanização nenhuma para sentir o que é de fazer tudo na enxada. Acho que é bom passar também por esse processo e também acho fundamental saber usar uma enxada, né? Vai que a gente não tenha sempre acesso tão fácil a derivados de petróleo, né? Saber usar bem as ferramentas é importante, né? Então, mas assim, com certeza, uma certa mecanização traz um ganho importante, né? Agora tem essa questão também, especificamente em Teresópolis, muita gente trabalha em áreas inclinadas, né? Então, assim, é até difícil trabalhar com uma mecanização mais pesada, né? Mas assim, essa tecnologia do tratorito realmente é uma ferramenta muito boa, né? Porque é um tratorzinho, um micro tratorzinho pequenininho, né? Então ele vai bem nas áreas inclinadas. E o que eu queria dizer também é que a gente está sempre assim, eu sinto que tanto a gente, né, nosso trabalho com o Hugo, quanto aqui na Bélgica, o que eu vejo também é que a gente está sempre assim nesse dilema entre fazer práticas mais agroecológicas e conseguir ter uma rentabilidade financeira, né? Sempre tem que ter essas duas coisas né, que, por exemplo, a gente gostaria de cobrir sempre as culturas, né? Ter sempre uma cobertura morta que protege, que guarda a umidade, que diminui também o mato de certa forma, etc. Mas isso daí é muito trabalhoso, né? E é um ganho muito, muito grande para a terra também, né? Você aporta matéria orgânica, ela vai melhorando, mas assim, a gente também demanda muito tempo, né? Muita energia, então, assim, a gente está sempre meio que ponderando, né? Essas duas coisas. E a mecanização eu sinto que é um pouco a mesma coisa, assim, de tentar também não cair em uso de máquinas pesadas, né? Que
que poluem também, né? Então, assim, mas por outro lado, se a gente não tiver uma escala mínima, a gente não consegue se manter no campo, né? Simplesmente, né? Então, sempre essa questão. E, assim, também eu sinto que um momento como esse, uma crise, assim, que eu acho que a gente está passando por essa, mas vão vir outras. Acho que por isso é importante também a gente, como agricultor, saber usar as ferramentas manuais, né? É uma certa mecanização também, né? Não deixa de ser. Mas, na verdade, acho que tem que ter estudos mais aprofundados de ferramentas específicas, manuais para a horticultura, assim, porque aqui, na verdade, bom, depois eu posso passar umas referências também de lojas que têm material muito específico, assim, coisas incríveis que a gente nem imagina, né? Geralmente em Teresópolis aí a gente trabalha com enxada, enxadão, e depois já vai, enfim, são poucas ferramentas, né? E na verdade tem muitas coisas específicas. Como? Dá um exemplo aí de uma coisa excêntrica ou de uma coisa que seja muito específico. Você... por exemplo, para chegar à terra, a gente usa o tratorito, né? A gente coloca um implemento atrás que vai chegando terra nas culturas. Mas você pode ter a mesma coisa com um cabo, na verdade. É uma coisa simples. Ou... sei lá, uma coisa que usa bastante também é de cobrir o solo. É de cobrir o solo com é quase que uma lona, só que é uma lona específica que deixa passar a água de chuva. E é um material que dura muito, dura uns 10 anos. Consegue, tipo, cobrir o seu solo, quando você sabe que você não vai trabalhar ele logo. Você vai trabalhar ele só daqui a 2 meses. Isso, enfim, vai deixar o mato morrer embaixo. Você não vai precisar usar a roçadeira, porque daqui a 2 meses o mato já cresceu pra caramba. Enfim, você ganha tempo, você não precisa usar outras máquinas. Enfim. Existem uma série de coisas, e tem muitas coisas para inventar, eu acho. Né? Eu imagino a nossa... A insistência nessa pergunta é exatamente fazer essa relação entre conseguir ter mais renda no campo, né, por metro quadrado, ou seja, menos trabalho ou a mesma quantidade de trabalho, mais recursos financeiros, né, a ponto de, por exemplo, você conseguir pagar um empréstimo para poder ficar no... Eu entendi isso que o Hugo falou, assim, que eu concordo plenamente que é um esforço social a gente fornecer terra, ainda mais para uma plantação para agroecologia, etc. Mas se você consegue ter mais renda por metro quadrado, você também facilita isso, né? E aí essa mecanização vem muito no contexto da gente aumentar a nossa produção também de máquinas, né? Que é uma coisa que gera bastante emprego, que é um outro setor econômico que é importante, que é a indústria de máquinas, desse maquinário, que é uma indústria muito cara também, né? Bom, queria agradecer a vocês demais aqui. Vamos fechar o segundo bloco agora e a gente volta para o nosso último bloco daqui a pouco. Sensacional esse aqui. A gente falou sobre mecanização da agricultura com a Vale Roy e com o Hugo Cerqueira. E vamos para o nosso próximo bloco daqui a pouco.